algumas coisas. E vejam só. Ontem, logo de manhã cedo, a Renata Agostini postou esse texto aqui que tem uma manchete extremamente sugestiva. Se a cadeira presidencial queima, a de Lula começou a esquentar. Chega um momento para todo e qualquer governo em que não adianta mais apontar o dedo para a herança maldita ou citar lambanças promovidas pelo antecessor. E realmente tá chato. Ninguém aguenta mais esse papinho. É a única coisa que a Rede Globo consegue fazer para abafar os escândalos ao redor do Lula. Colocar a culpa em Bolsonaro. Trazer Bolsonaro pra roda. Um novo escândalo envolvendo Bolsonaro. Aí assim, eles preenchem a grade de programação, Bolsonaro, 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 e Lula fica quietinho no canto dele. Só que assim, tá chato. Já estamos no final do mês de outubro. Não dá mais pra ficar colocando a culpa nos outros. Igual a Marina Silva fez recentemente. A questão lá, né, desmatamento queimado, não, a culpa é de Bolsonaro. Aí a turma fala o seguinte, ó. O gerador de crises do bolsonarismo é sem dúvida admirável. Realmente, todo dia a Globo consegue inventar uma crise. Mas enquanto nós encontramos entre o estado de choque e o de torpor pelos fatos que emergem sobre o governo passado, a lista de pendengas que o atual governo tem de resolver teima em não diminuir. Tá ali de verde, né? Estado de choque, torpor. Isso é literalmente o que o consórcio tenta fazer. Pega coisas minúsculas e que muitas vezes não são bem assim. Vocês viram ao longo dos anos diversas informações. Olha o que Bolsonaro fez. Aí quando você vai realmente olhar, você vê, eita, o consórcio estava mentindo de novo. Mas isso é o suficiente para entreter a turma da esquerda. O petista ficar tranquilizado, acalmado. Não, olha, presta atenção em Bolsonaro, enquanto ali, né? Dando 1 a 0. A conta chega ao presidente, seja ele quem for. A cadeira presidencial queima, como definiu José Disseu. Entrevista ao Estadão, em dezembro de 2018, a gente vendo que Jair Bolsonaro, uma vez empossado, teria tempos difíceis à frente. Chega um momento para todo e qualquer governo em que não adianta mais apontar o dedo para a herança maldita ou citar lambanças promovidas pelo antecessor. Comemorar que a democracia seguiu de pé é bom, mas, uma hora, as pessoas fazem as contas que o golpe não aconteceu. E problemas vários seguem por aí. E as pessoas querem soluções para esses problemas. Lula sabe que não demora para a pressão em torno do seu desempenho se avolumar. Isso vem crescendo e no dia de ontem eu mostrei para vocês que a verdadeira base do Lula, que é o gado petista, já está frustrado. O Rui Costa Pimenta, ele falou, estive com um militante petista. E do jeito que ele descreveu o governo Lula, eu não tenho coragem de falar aqui em live. Falou isso no Brasil 247, o maior portal petista, né, alinhado ao petismo desse país. A partir de hoje, são exatos 2 meses até que o Congresso entre em recesso. Lembrando, qual a importância disso? Ele fala assim, ó, serão 9 semanas para a articulação política avançar com projetos espinhosos, como reforma tributária, proposta de taxação dos super ricos, ainda orçamento, a negociar e aprovar, a LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que não se quer votar até agora. Pensa o seguinte, o Haddad, ano que vem, está em busca de 168 bilhões para zerar o déficit. Não vai. Ele, querendo ou não, ele pode não conseguir os 168, mas alguma coisa ele quer conseguir. E o tempo está passando, só tem 2 meses. Se você não conseguir fazer nada nos próximos 2 meses, dar um sacode, realmente assim, um choque, vai. Gente, aí pode botar até meados de fevereiro para a coisa realmente começar a voltar. Aí já são 4 meses, cada um mês parado. É um mês de críticas, é um mês de apontamentos, é um mês de dedo na cara e cobrança. E aí? Vai para onde? E a cobrança da turma, né, das elites que ajudaram a eleger o Lula também vai começar a aumentar. Os próximos meses serão cruciais para o governo. De um lado, a economia vem desacelerando. E isso preocupa, como observou o próprio Haddad na semana passada. Seu impulso de novas medidas na área econômica aprovadas no Congresso, a cobrança vai aumentar. De outro lado, as barbeiragens do governo Bolsonaro vão dar guarida cada vez mais limitada aos solavancos enfrentados por Lula. A cadeira presidencial começou a esquentar. E olha que talvez iremos já fechar este ano em recessão técnica. Vamos ver os feitos do Lula no início do ano que vem. Aí vejam só. Já pulando aqui para a Argentina, aqui foi o resultado que o pessoal circulou, aqui não é o completo, né, aqui é com 85,7% das urnas. Está certo. Segundo turno, Massa contra Milei. Massa com 36, Milei com 30, a Patrícia, alguma coisa, o nome dela, ficou em terceiro. Valeu, Patrícia Burrich. O que falar sobre isso daqui? Primeira coisa engraçada, né? Lembra que nos últimos dias saíram aquelas matérias sobre o tal empréstimo. Simone Tebet, o bilhão, etc, tudo mais. Não sei, eu achei muito engraçado tudo que aconteceu e um crescimento do Massa. Outro ponto. Lembra que os aliados do Lula, né, foram lá para a Argentina ajudar o Massa, principalmente com a comunicação. A TV deles até comentou sobre isso. A gente vai chegar lá. Terceiro ponto. A eleição na Argentina foi marcada com um recorde de abstenções. As pessoas perderam a fé na política. E esse sentimento a gente também viu no Brasil. Pessoas no Brasil, muitas pessoas não foram votar em 2022. E eu acho que em 2024 a gente tem altas chances disso também acontecer. Acho que isso pode servir, né, de um prelúdio do que esperar em 2024. Então, se serve de aviso para a direita brasileira, temos que ir atrás dos apolíticos. Conversar com os apolíticos, mostrar que ainda tem chance, mostrar que existem soluções, mostrar que nem todos os políticos são iguais e tudo mais que vocês meio que já sabem. Quarto ponto, antes de passar. Já falei para vocês diversas vezes que eu duvido que tenha como ser pior do que os peronistas. E o Massa é um peronista.
tem como ter. Eu não acredito que tem como ser pior que os peronistas. E eu digo isso porque eu não acho que o Milei é a salvação da colheita. E tudo vai dar certo, vai tudo sensacional. Eu olho pro Milei com algumas ressalvas, toda vez acabo vendo alguma coisinha sobre ele, mas peronismo não dá. E eu acho que é o momento onde os argentinos, eles deveriam lidar com a realidade. Ele tem o Milei de um lado e o peronismo do outro. Você vai insistindo que tá dando errado, você vai votar no PT de novo. De novo. Vai fazer o que o MBL fez, que o Nando Moura fez, que o Danilo Gentili fez, toda essa turma de cima do muro fez, vai no lado. É tudo igual, vai ficar nessa. É complicado. E assim, ainda que eu possa ter qualquer ressalva do Milei, já até passando um pano pra ele, que é o seguinte: se ele vencer, se o Milei vencer, ele não vai ter sequer minoria no Congresso, minoria no Senado, na Câmara e Senado. Quando tava vendo os números, gente, ele vai pegar um cenário literalmente igualzinho o que Bolsonaro pegou em 2019. Mas basicamente igual. Então, pode esperar que ele vai ter que dar uma moderada no discurso, ele vai ter que tentar compor. O próprio Paulo Dado Martins fala o seguinte: ó, o desastroso Sérgio Massa venceu o primeiro turno. Milei terá que fazer política e agregar a Patrícia Burit a seu eleitorado. Ou faz isso ou perde. Então ele vai ter que fazer isso, e uma vez que ele chegue lá, ele vai ter que trabalhar pra, sem ter né, braço, sem ter nada, conseguir avançar. Tava vendo algumas discussões, algumas pessoas comentando, vendo alguns jornais argentinos, o pessoal falando o seguinte: cara, se o Milei vencer, além do Congresso, né, além do Legislativo, o Milei vai ter problema em todos os setores da máquina pública. Porque são assim, não são anos, são décadas de peronismo. Décadas de peronismo que ele vai ter que enfrentar em todas as repartições. Então ele pode ter o melhor dos planos. No papel pode ser muito bacana, mas na hora de pôr em prática, vai ser uma baita dificuldade. E eu acho que a tendência, isso é meio triste, é que caso ele seja eleito, o povo vai jogar pedra nele. Aí vai chamar de covarde, de burro, disso, que não fez o que tinha que ser feito, que não fez as reformas que o país realmente precisava fazer, como se tudo dependesse exclusivamente da caneta presidencial. Eu espero que os argentinos tenham um mínimo de consciência, né, na cachola, e vão votar, decidam lá o destino do país deles, e depois de votar também ter o mínimo de raciocínio para entender as limitações e as dificuldades de enfrentar um Estado totalmente aparelhado. Porque no Brasil, teve muita gente que não entendeu isso. Teve muita gente que achou que Bolsonaro não fez tudo que deveria ter sido feito. Não fez. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. Como se não precisasse para aprovação de um PL de 257 votos, de deputados, 41 de senadores, uma PEC 308, no Senado 49. Não precisa. Muita gente acha que foi pura má vontade de Bolsonaro. Mas vamos continuar. Que novidade saber dessa amizade. Eu também fiquei surpreso. Rodrigo Maia falando: hoje os argentinos vão às urnas. Desejo sorte ao meu amigo Sérgio Massa, que foi um excelente presidente da Câmara dos Deputados e tem atuado de forma muito importante à frente do Ministério da Economia, apesar de todas as dificuldades enfrentadas pela Argentina. É o que eu tô falando. Eu posso ter ressalvas ao Milei, eu não acho ele perfeito, mas o Sérgio Massa, além de peronista, além de amigo do Lula, é amigo do Rodrigo Maia. Como é que o Sérgio Massa pode ser a opção viável? O governo que tá entregando a Argentina, meu Deus, com inflação de 140% no ano. Aí veja, siga o esse vídeo nas redes sociais. Eu tenho uma versão aqui meio que dublada dele, mas tá dublado com voz artificial. Vou dar play aqui pra vocês. Eu separei depois o texto, né? Bati aqui uns prints, dá pra gente ver junto. Achei, no mínimo, muito intrigante. Escuta só. Sérgio Massa trabalhou nesta campanha e me parece que foi fundamental nesta fase com os assessores brasileiros de Lula da Silva que entenderam o fenômeno Milei porque entenderam o fenômeno Bolsonaro e como entrar no fenômeno Javier Milei, não pela discussão de ser louco ou não, mas sim de entrar na discussão das ideias de Javier Milei. Mas porque existe uma preocupação entre os setores progressistas do mundo. Lula está obcecado pela Argentina e pelo fato de o partido no poder continuar governando. Na Espanha, José Luís Rodrigues Zapatero e todo o campo do socialismo e do progresso espanhol estão com os olhos postos na Argentina e fazem todo o possível para ajudar positivamente. Então, esses são exemplos que devem ser levados em conta. O próprio Lula disse a Sérgio Massa quando ele viajou ao Brasil, disse a ele que é preciso vencer as eleições. Ou seja, pare de contar dólares e vá em frente e ganhe as eleições porque você tem que vencer as eleições pela preocupação que a possibilidade de Javier Milei vencer as eleições já era para Lula de Silva e para a região. Ele foi dublado por inteligência artificial, baixando no Twitter. Vamos pra vocês ele bonitinho assim, legendado. É muito interessante. A TV argentina falando: o Lula tá obcecado, rapaz. O Lula tá obcecado, tá acontecendo na Argentina, todo mundo assim, ó, zoião. Os líderes também da esquerda progressista nacional, aí fala do Zapatero lá na Espanha. Então você vê, a esquerda tá em choque. E, gente, as derrotas não são apenas pontuais, ali, aquilo, não. Ao redor do mundo, a direita vem crescendo. Vem crescendo. Assim, o Brasil foi um capítulo à parte, com várias ressalvas, vários atores contra Bolsonaro. E aqui você vê algo relativamente similar. Da mesma forma, contra Bolsonaro, o tempo foi passando e nós vimos até aquela matéria sensacional da Financial Times mostrando como o amigo Biden, nosso amigo Biden, garantiu que a democracia venceu em 2022. Não só isso, como outros setores, o consórcio, a Globo mais especificamente. E aqui você vê a mesma coisa. Uma pressão internacional contra o cara. Vai lá. As coisas vão se repetindo, né? Mas beleza. Desejo muita sorte aí e juízo pros argentinos. Mas vamos lá. Aqui as coisas começam a ficar bem engraçadas. Tá passando lá no Twitter?
E que o jornalista que acompanha direto, jornalista da direita, eu RT nessa matéria da Veja. Aí eu olhei assim, falei, Lula me decepcionou. Eu falei, olha, rapaz, mais um. Pô, coitadinho, né? Assim, quem só se decepciona com Lula, quem é um bocó? Ou quem é de esquerda? Eu acho que nesse caso deve ser os dois. Mas esse texto é interessante, porque assim, a pessoa não mora no Brasil. Então, muitas vezes, tem uma percepção muito limitada das coisas. Porque não tá aqui, não sabe como as coisas são. Se alimenta de notícias, né, do consórcio. Então, o Lula é quase um santo. Mas enfim, aí eu fui dar uma lida, né? É uma entrevista muito longa. E eu separei algumas perguntinhas. Que eu acho que a resposta ninguém melhor pra dar do que Bolsonaro. E eu falei pra vocês que isso nos conecta no próximo tema. E presta atenção, olha só. Quem falou que se decepcionou com Lula foi um economista turco, o Daron Acemoglu. Uma das principais referências em estudos sobre desigualdade social, diz que o presidente errou ao permitir que o Comuna, aquele país vermelho, se tornasse influente demais. Um cara que fala de desigualdade social, acho que é mais à esquerda. Olha o que ele diz. O que o Brasil e outros emergentes deveriam fazer para enfrentar a crescente influência dos comunas? O país vermelho. E aí, conta. Aí ele fala assim, ó. O Brasil e outras economias emergentes têm papel crucial a desempenhar contra a supremacia não apenas dos comunas, como também dos Estados Unidos. Nações como Brasil, Turquia, Indonésia, Índia, Bangladesh precisam ter uma voz independente quando se trata de direcionar o rumo da tecnologia, inteligência artificial, os impactos do comércio global. Também é crucial abordar questões relacionadas à segurança alimentar e a outros grandes desafios globais. Talvez para você ler isso aqui e falei, nossa, o cara falou várias obviedades. Mas, gente, falar obviedades hoje e as obviedades serem publicadas na imprensa é de ficar surpreso. Vejam como são as coisas. É um economista famoso internacionalmente, onde ele fala de desigualdade, especialmente de desigualdade social, onde fala da situação do futuro de países, e os problemas que ele apontam são problemas reais. O cara não tá falando de, não, agenda climática, temos que salvar o planeta, temos que salvar a mãe Gaia. Não. Olha só, ele aponta os países que estão em desenvolvimento, países que estão até em grau de similaridade com o Brasil, um país que tem uma situação muito pior, eu acho que a maioria. Ele fala, ó, esses países têm que ser independentes na hora de direcionar o rumo da tecnologia. O que ele fala com isso? É quando vem o Lula e Haddad falando de quê? Transição ecológica. Transição energética. Gente, isso não é o Brasil que está decidindo. O Lula está seguindo ordens. Ordens que vêm lá de fora. Seja do Bloco Vermelho, Comuna, seja do Biden. Inteligência artificial, os impactos do comércio global é o quê? Quando o Brasil começa a implementar um monte de regra, selo verde, a gente comentou ontem, quando começa a obrigar o agronegócio a adotar rastreamento, seguir toda a legislação da diligência europeia para não ser punido. Não, tem que ter independência. Tem que ter soberania nacional. Você vai discordar de um cara desse? E ele diz, ó, é crucial abordar questões relacionadas à segurança alimentar. O que é o marco temporal? Se não é discussão em torno de segurança alimentar. Você está colocando o país em uma situação de insegurança jurídica. Você tem dinheiro. Se você tivesse dinheiro, acho que a maior parte de nós não temos. Se nós tivéssemos dinheiro, será que a gente ia investir às cegas no Brasil se a gente fosse do agro? Você investindo num lugar e, quem sabe, amanhã depois você perde sua terra? Então, olha a quantidade de coisas. São os problemas reais do planeta. O cara tá chamando atenção. E ponto, o Lula frustrou ele. Por quê? Porque o Lula não está lidando com os problemas reais. O Lula rifou a soberania nacional. Aí depois, a turma da Veja pergunta, por que a hegemonia dos comunas do Biden o preocupa tanto? Aí ele fala, ambos os países exercem uma influência poderosa, mas apresentam problemas distintos. A desaceleração da economia vermelha tem implicações significativas à escala global. Os comunas levantam preocupações sérias, pois agem de forma contrária à democracia, reprimindo movimentos democráticos em diversas regiões e usando a tecnologia para o controle autoritário. Não tenho o que discordar. O modelo dos comunas pode ser comparado a alguma experiência do passado. Aí ele fala, a repressão e a falta de liberdade naquele país são comparáveis às dos regimes fascistas do passado. Além disso, eles exportam tecnologias de vigilância, censura, monitoramento para pelo menos 60 países, a maioria dos quais não é democracia. O que mina a sociedade civil, organizações semelhantes, isso cria problemas significativos em todo o mundo, sem sombra de dúvidas, fora a nova Rota da Seda. Em relação ao nosso amigo Biden, o que seria mais alarmante? Ele fala assim, ó, por sua vez, os Estados Unidos também desempenham um papel perigoso, já que sua abordagem tecnológica apresenta desafios substanciais. A tendência de empoderar corporações é motivo de preocupação. Tradução. A forma como eles tentam colocar essa agenda ligada à tecnologia, as próprias questões, os próprios questionamentos em torno das Big Techs, o próprio que eu falei aí da questão de forçar uma agenda de transição ecológica, energética, você forçar isso goela abaixo dos países, isso é um problema. E também o empoderamento das corporações. O que é isso senão dar poder para os oligopólios, para as BlackRock da vida, os grandes trusts que saem, né, destruindo os pequenos e médios empresários. E o cara fala, esses são os desafios.